Salvador. Nós declaramos céus abertos neste lugar, ó Pai. Vai ao encontro de cada coração, encontra em nós uma terra fértil, Pai, para receber a Tua semente, que é a Tua palavra. Muda a nossa vida, muda a nossa história, Senhor. Liberta aquele que está cativo, aquele que está escravo, Pai. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. E declaramos que o que fazemos essa noite é para Ti, não para homens, Senhor. Porque Tu és o Salvador, Tu que mudou a nossa história. E hoje, eternamente, nós vamos Te adorar. Só Tu és digno, Pai. Por isso nós Te damos as nossas melhores palmas. Tudo é para Ti essa noite. Que o Teu nome seja exaltado, hoje e eternamente. Amém e amém. Nos entregar e nos derramar. Por isso, levante suas mãos, renda-se a Ele um pouco mais, entregue-se a Ele, porque Ele é digno, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Sem Ele, nós nada seríamos. Nossa alma anseia por Ti, Jesus. Nós precisamos de Ti, Jesus. Minha alma anseia por Ti.
voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Declare sobre o trono, sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ruja, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Tu és o Rei Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante de ti, da majestade de descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade.
o seu trono, mas breve o Senhor retornará para buscar a tua noiva. Ah, Senhor, nós queremos ser como as noivas prudentes que estavam cheias do teu óleo, Pai, cheias do teu azeite. Ah, Senhor, nós queremos declarar e profetizar sobre a vida dessas crianças, que elas sejam cheias do teu azeite, Pai, em nome de Jesus, que elas cresçam em graça, cresçam em conhecimento, Pai. Vem rugir aqui nessa noite, venha tocar, Senhor, no mais profundo de cada alma. Toca-nos, ruge, ruge, ruge.
tua glória. Mais uma vez. Os jovens verão, os velhos sonharão, e toda a terra será cheia da tua glória. Em breve eu verei, em breve eu verei, em breve eu verei o Rei da Glória. Você pode dizer isso? Você anseia por isso? Em breve eu verei o Rei da Glória. Em breve eu verei, em breve eu verei, em breve eu verei. Eu anseio o Rei da Glória. Em breve eu verei, em breve eu verei, em breve eu verei o Rei da Glória. E todo aquele que vive, lança em suas ouça o som que anuncia. Ele vem, ele vem. Todo aquele que vive, lança em suas coroas. Ouça o som que anuncia. Ele vem, ele vem. Os jovens verão, os velhos sonharão, e toda a terra será cheia da tua glória. Os jovens verão, os velhos sonharão, e toda a terra será cheia da tua glória. Os jovens verão, os velhos sonharão, e toda a terra será cheia da tua glória. Os jovens verão, os velhos sonharão, e toda a terra será cheia da tua glória. Aleluia. Todo aquele que vive, lance suas coroas. Lance sua coroa a Ele, querido. Todo o seu melhor lance diante dele. Lançar a coroa é entregar o seu melhor. É dar aquilo que muitas vezes é tão precioso. Aquilo que muitas vezes a gente não quer entregar para ninguém. Mas diante do nosso Deus, a gente pode entregar. Porque Ele transforma essa entrega em algo muito melhor. Em algo muito mais lindo. Amém? E aonde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Você é livre para adorá-lo. Você é livre para render glórias a Ele. Você nasceu para adorar. Você nasceu com esse buraco dentro do seu ser, porque a sua natureza anseia por Ele. A sua natureza anseia por algo que se chama o seu Criador, o Criador de todo o universo. Amém? Em breve o veremos, em breve estaremos diante dele. Amém? Eu não sei se eu vou conseguir cantar, queridos. Hoje, durante o dia, enquanto estava me preparando para vir para o culto, Deus falava que esse culto seria um culto muito especial. O Espírito Santo dizia que esse culto seria um culto muito, muito impactante, aonde a presença dele viria. Nós temos sido visitados pela sua presença nesses últimos dias. Nós temos tido cultos maravilhosos, cultos aonde a sua presença tem sido tão
tão real, tão palpável. Desde os momentos que essas crianças têm vindo para os momentos de louvor, eu vejo que tem sido um diferencial. O Senhor tem se agradado, porque da boca dos pequeninos é que sai o perfeito louvor. E nós temos que aprender com eles, igreja. Eles são tão puros de coração. E a Bíblia diz que se nós não nos tornarmos como eles, nós não podemos entrar no reino dos céus. Então que nós possamos entregar uma adoração pura e genuína ao Senhor, amém? Amém? Assim como essas crianças, mesmo elas às vezes não entendendo, elas levantam as suas mãos, elas se entregam e elas adoram, porque a criação anseia pela manifestação.
Aleluia. Levante suas mãos aos céus. 2 Coríntios 12:10, o apóstolo Paulo nos fala assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então glória a Deus pela sua vida. Se você chegou hoje aqui com alguma dificuldade, com alguma fraqueza, com alguma necessidade, porque a palavra nos fala que quando somos fracos em nós mesmos, nós somos fortes em Deus. No nome de Jesus. Antes, para um pouquinho, segura um pouquinho. Rafael, vem aqui, e o Pedro, podia botar ele aqui? Alguém coloca eles para mim aqui mesmo, ó. Cadê o Pedrinho? Amados e amadas, um dia, eu e a pastora, havia uma impossibilidade em nossas vidas. Nós não conseguimos gerar. 5 anos, queridos, tentando engravidar. E a notícia era contrária. O diagnóstico era contrário. Você não pode, é muito difícil. Você já está numa idade avançada, você tem problema no ovário, você tem problema nisso. Mas aqui estão meus 2 filhos. Eu não sei qual é a tua impossibilidade hoje. Eu não sei qual é a tua impossibilidade. Mas eu queria te dizer que o nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é o Deus do impossível. Adore, adore o Senhor. Aleluia, aplauda Jesus com toda a tua força. Aleluia, aleluia. E amém. Oh, glória. Vira para quem está do seu lado e fala assim: te prepara, que hoje vai cair fogo do céu. Quem está feliz de estar aqui essa noite? Queria saber quem nos visita pela primeira vez. Pode dar um tchauzinho. Quem está nos visitando lá atrás. É isso? Então cumprimente os visitantes. Dá a paz do Senhor. Aproveita e cumprimenta mais 2, 3 pessoas aí do teu lado. Glória a Deus. Aleluia. Somos a família Bola de Neve de Jaraguá do Sul. Sou o pastor Léo. Glória a Deus pela sua vida. Se sinta em casa, porque essa é a casa do teu pai. Aleluia. Temos alguns recados aqui. Quem aqui participa de uma célula? Células são reuniões nos lares, todas as terças-feiras, 20 horas. Se você quer congregar na nossa igreja, fazer parte da família, muito importante que você esteja numa célula, porque é lá que você vai ser acompanhado, lá que você vai encontrar pertencimento na sua igreja, fazer parte, né? Então pega o endereço mais próximo da sua casa e ainda dá tempo, né? As nossas células vão até ali começo de dezembro, depois a gente pega um tempo de férias, mas ainda dá para você chegar e participar. Amém? Glória a Deus. Ué? Opa, que susto. Células teens, adolescentes, todas as quintas-feiras, 20 horas, temos uma reunião especial aqui, enquanto a gente tem a palavra aqui no salão principal, nós temos uma sala aqui do lado, onde tem uma palavra especial para os adolescentes. Então você que tem filho adolescente, ou de repente você tem um vizinho, tem um sobrinho, enfim, traga para a igreja quinta-feira, que ele vai receber uma palavra dos céus e vai ser alimentado. Glória a Deus. Vamos lá? Mergulhando na palavra, o nosso ministério de ensino continua ativo todas as quartas-feiras, 20 horas. Não deixe de participar. Você quer aprender mais sobre a palavra de Deus? Venha e participa. É só chegar e participar quartas-feiras, 20 horas aqui na igreja. Vamos lá. Cultos da madrugada, ô glória! Estamos nesse propósito agora de entrega, de sacrifício, todas as sextas-feiras,
Estamos fazendo um culto aqui na madrugada, às 5h30, 6h30. Então não deixe de participar. Venha que vai ser bênção para a sua vida. Retiro de mulheres, ô glória! 7 e 8 de março, ano que vem, tá? Mas já estamos nos preparando. Você que é mulher, se planeja. Vai aí, você pode se inscrever e pagando R$55 por mês. Meu Deus! E lá a gente vai ter um momento muito especial para você. Palavras, sem falar do local lá. Muito gostoso, comida boa, um lugar maravilhoso. Então, vá se planejando aí para você estar junto com a gente lá. Com a gente não, né? O pastor não vai estar lá, com a pastora e com as mulheres. Vamos lá. Após o culto tem cantina, você pode ali tomar um café, comer um pão de queijo. E tem a lojinha também, você pode ali comprar uma Bíblia, um livro. Amém? Amados, queria te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 4, 1. Esse é o momento dos dízimos e ofertas. É um momento para aqueles que congregam, aqueles que participam, que fazem parte da igreja, né? Você que nos visita, fique muito na paz. Essa é uma palavra, como eu falei, para aqueles que congregam e fazem parte, né? Você que nos visita, você veio aqui hoje para receber da parte de Deus. 1 Coríntios 4, 1 fala assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nós, dos dispenseiros, que cada um se ache fiel. Amém? O apóstolo Paulo aqui, ele está falando sobre um princípio de mordomia, né? Então ele fala para nós, que nós como ministros de Cristo, né? Todos nós somos ministros, nós ministramos alguma coisa. Você pode não ter um cargo, mas você é pai de família, você é ministro na sua família, na sua casa, na sua empresa. E todos nós somos mordomos, né? A Bíblia fala muito sobre esse princípio de mordomia, que é o seguinte, né? Tudo que há na sua vida, na verdade não é seu, é de Deus. Deus colocou o recurso financeiro, o seu trabalho, os seus dons, as suas habilidades, né? A sua família, os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, o seu ministério, tudo é de Deus. Você é um mordomo, Deus te colocou para você cuidar daquilo ali. Amém? E essa palavra nos fala que o que Deus espera de um mordomo é que ele se encontre fiel, né? E como que a gente observa um mordomo, né? Por exemplo, se põe alguém para cuidar da sua casa, né? Esse aqui vai ser um mordomo na sua casa, ele vai cuidar, vai comprar, vai cozinhar, vai guardar os mantimentos, enfim. O que se espera? Espera que ele seja fiel, né? E o que seria fidelidade nesse caso? Seria cuidar das coisas da casa. Então nós, como dispenseiros de Deus, nós somos encontrados fiéis quando nós cuidamos das coisas de Deus, amém? E existe, é claro, várias formas de você cuidar das coisas de Deus, né? Isso é bastante amplo, é verdade. As pessoas que estão ao seu redor, na sua família, no seu trabalho, que Deus coloca lá, e Ele espera que você cuide dessas pessoas, né? Muitas vezes esse cuidado é dar uma palavra, muitas vezes é dar um abraço na pessoa, enfim, você cuida das coisas de Deus, servindo na casa de Deus, né? Antes de você chegar aqui nessa igreja nesse domingo, pessoas vieram aqui 1h30 antes, 2 horas antes, para cuidar das coisas de Deus. Vieram arrumar aqui os instrumentos, afinar, outros limparam a cadeira que você está sentado, outros limparam o banheiro, outros estavam lá no Ministério Infantil arrumando as salinhas para as crianças, cuidando, né? E Deus espera que sejamos fiéis, né, nisso tudo. Mas uma outra maneira que nós também cuidamos das coisas de Deus é ofertando e dizimando, né? O dízimo, amado, ele é para o sustento e cuidado da casa do Senhor. Amém? O dízimo não pode ser usado para outra coisa a não ser isso, né? É claro que existe a oferta alçada, aquela oferta que você pode, inclusive, levantar na vida de um irmão, de alguém que está em necessidade. Existe a esmola, né? Que é para aquela pessoa em extrema dificuldade. Todas essas coisas existem, mas o dízimo é algo importante porque ele é usado para o cuidado da casa do Senhor. E quando nós dizimamos, estamos cuidando das coisas do Senhor, estamos mantendo a casa de Deus. E o que o Senhor espera de nós é que sejamos
fiéis. Amém? Então eu queria te convidar a ficar em pé nesse momento, que você separasse aí a sua oferta, o seu dízimo. Pode ofertar aqui no gasofilácio, tem plaquinha de Pix aqui na frente. Lá atrás tem maquininhas também. Faça da maneira que você achar melhor. Glória a Deus. Os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, e por ti eu grito, eu sou livre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, e por ti eu grito, eu sou livre, eu sou livre, livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. Eu sou livre, sou livre, livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. Eu sou livre. Glória a Deus. Pode estender suas mãos para cá. Senhor Jesus, te damos graças porque tu é um Deus fiel, tu é um Deus que tem nos abençoado, tu é um Deus que tem ido na frente, tem aberto as portas, e é por causa da tua fidelidade, Pai, que nós temos avançado, nós temos crescido, mesmo em tempos de crise e dificuldade. Nós sabemos que a tua boa mão, o teu favor, a tua graça tem ido na frente e tem feito a diferença em nossas vidas, Pai. Eu oro aqui por cada homem de Deus, cada mulher de Deus que tem entendido os propósitos, teus propósitos nessa geração, nessa cidade, e tem ofertado, tem dizimado na tua casa. Eu declaro sobre a vida de cada um deles, Pai, as comportas dos céus sendo abertas, Pai. Eu declaro que eles vão comer o melhor dessa terra, Pai, porque é tua promessa, Pai. No nome de Jesus, nós consagramos esses dízimos, essas ofertas, que tudo seja usado para avançar do teu reino, Pai. Que igrejas sejam abertas, pastores e missionários sejam mantidos no campo missionário, e que a tua obra seja feita por todo o mundo. E a igreja diz amém, aleluia, glória a Deus. Aplauda Jesus. Glória. Pode tomar o teu lugar. Pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 1. João 2, a partir do versículo 1. Hoje é o dia do teu milagre. Quem crê? O Senhor vai realizar milagres essa noite aqui. Mais do que milagres, Deus vai realizar sinais. Sol, vem cá. Sol do Diamond. Deus mandou te entregar isso aqui, ó. É pro teu marido, mas é para ti também. A palavra de Deus fala assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quando ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes.
Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Você pode baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Santo Espírito de Deus, pela Tua presença manifesta nesse lugar. Tua presença manifesta em nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque a cada dia temos aprendido mais de Ti. A cada culto, a cada palavra, Tu tem nos ensinado. Tu tem trazido cura, Tu tem trazido conhecimento, Tu tem trazido revelação em nossas vidas. E nós te pedimos que mais uma noite seja assim, que Tu venha com poder, glória e autoridade, marcando as nossas vidas com essa palavra, Pai. Que cada um aqui possa ter sua vida marcada, Senhor. Que essa palavra possa ficar registrada em nossa mente, em nosso coração. Que nós possamos crer, Pai, que Tu é um Deus de milagres. Tu é um Deus do impossível. Tu é o Deus que abriu o mar, Tu é o Deus que parou o sol, Tu é o Deus que venceu a morte, Tu é o Deus que ressuscitou. Então eu te peço, sonda agora a vida de cada um aqui, Pai. Cada um entrou aqui com necessidades, com questões mal resolvidas, com crises, com problemas. E talvez muitos deles achem impossível ter uma saída, ter uma solução. Algumas pessoas estão doentes, outras estão abatidas, outras estão depressivas, outras estão ansiosas. Mas eu te peço que Tu venha hoje e faça o Teu milagre nesse nosso meio, Pai. Obrigado, Jesus, porque Tu és bom a todo tempo. Acampa Teus anjos aqui, guardando nossas vidas, anjos de guerra, com espadas desembainhadas, garantindo que tudo aquilo que Tu planejou para essa noite venha se cumprir, que haja cura, que haja salvação, que haja restauração, e que o Teu povo seja restituído. E a igreja diz amém. Aplauda Jesus. Aleluia. Se é para Jesus, está fraco, hein? Glória a Deus. Esse texto maravilhoso, né? Fala sobre o primeiro milagre de Jesus. O milagre transformou água em vinho. Mais do que um milagre, foi um sinal. Amém? E quem aqui já viveu um milagre na sua vida? Olhe para quem está do seu lado. Olha para o outro lado. Isso aí que você está vendo, essa pessoa bonita, é um milagre de Deus. É ou não é? Você está aqui hoje é um milagre, meu irmão. Eu estou aqui em cima desse púlpito aqui, eu sou um milagre de Deus. Se eu te contar a minha história aqui, você vai chorar. Mas um dia o Senhor veio na minha vida com graça e misericórdia e transformou aquilo que era perdição, aquilo que era ruína, aquilo que era impossibilidade em possibilidade. Amém? Eu pedi para os meus filhos virem aqui em cima, ali no final do louvor, porque eu já vivi milagres na minha vida. Amém? E o milagre da pastora ficar grávida do Pedro foi algo tremendo, foi maravilhoso. Eu me lembro que eu estava... Tem aquelas histórias, né, de você contar para o pai, assim, né, que ficou grávida. E a gente não imaginava, né, eu estava em Curitiba, eu tinha que fazer algo lá, estava na casa da minha sogra. Daí a minha cunhada me chamou de tarde, era final de tarde, dia de semana, quarta-feira, terça-feira, não sei que dia que era. Seu Léo, vem aqui em casa,
que eu preciso gravar um vídeo para minha filha, né? A filha dela tinha, sei lá, 12, 13 anos, um vídeo para a escola, e como ter pastor, ela estuda numa escola assim, tipo evangélica, e ela começou com os balões, assim, cada balão eu estourando, tinha uma palavra dentro, e ela pedia para eu falar o que é aquela palavra, cara. Que coisa estranha, né, cara? O que é isso? Daqui a pouco ela vem com uma caixa assim, tinha um sapatinho dentro, e a pastora estava lá, estava escondida. Ela voltou grávida, meu Deus, milagre, né? Porque havia uma impossibilidade muito grande, né? E com certeza, se você buscar na sua vida, você vai lembrar de algo, né? Que foi milagroso na sua vida, amém? Um outro milagre que eu vivi na minha vida foi em relação à minha filha, né? Tenho uma filha de 30 anos, não é filha da pastora. E a minha filha, quando eu comecei essa minha jornada na igreja, ela tinha 7, 8 anos. E foi uma guerra muito grande. A minha filha, ela começou a ir para a igreja, logo em seguida eu casei com a pastora. E a gente levava ela para a igreja, ela era uma menina com o coração muito quebrantado. E só que na casa dela era uma guerra muito grande. A mãe feminista, o padrasto ateu, as coisas terríveis assim aconteciam, né? Que falavam para ela, se eu te falar aqui você vai ficar de cabelo em pé, assim, o que o padrasto dela falava assim, é melhor você estar nas drogas do que para a igreja, pensa. O nível de ataque da vida da minha filha, né? E nós ali orando e tudo mais, né? E a minha oração sempre foi essa, né? Que, glória a Deus, talvez seja melhor ir na salinha, dá para ouvir a pregação lá, né? Glória a Deus, amém. A minha oração era sempre essa, que a minha filha, ela encontrasse um filho de um pastor e casasse. Era uma oração secreta minha, secreta, eu não falava nem para ninguém. Mas era uma luta, ela ficava um final de semana sim, outro não comigo, eram 4 dias por mês, o restante era na casa dela, e veio a adolescência, 14, 15, 16 anos, e era uma luta muito grande. E eu senti o milagre de Deus no dia que eu levei ela para o altar, e ela casou com o filho de um pastor. Menino de Deus, eu não conheço menino mais crente que o meu genro, cara. O cara é radical, o cara é radical. E vivi milagres de Deus, né? A própria transformação da minha vida. Então, com certeza, se você puxar aí o teu histórico, você vai lembrar de algo que Deus fez de marcante. E se não fez ainda, eu tenho certeza que Deus vai realizar um milagre na tua vida ainda. Amém? A palavra de Deus fala, ali no versículo 11, que com esse evento, Jesus, ele iniciou os sinais. Veja que ele não fala em milagre, né? Ele fala em sinal. E a gente tem que diferenciar, né? Estão muito ligados esses dois termos, né? Um milagre é algo impossível de acontecer, e vem a intervenção divina, e aquilo passa de ser impossível para ser possível. Por exemplo, transformar água em vinho. Para nós que somos humanos, isso é impossível, nós não conseguimos fazer. Por mais que você tenha tecnologia desenvolvida de química, de não sei o que, nenhum homem consegue fazer, a não ser Deus, a não ser um milagre. Amém? Mas a palavra não fala em milagre no versículo 11, fala em um sinal. Porque o propósito de um milagre não é o milagre em si, mas é mostrar um sinal para o povo. Amém? O que é um sinal, né? Você anda no trânsito, tem a sinaleira, né? Não sei, lá no Rio Grande do Sul como é que chama? Semáforo? Sinaleira, né? Eu me acostumei a chamar de sinaleira, acho que aqui é semáforo, né? Mas lá no Rio Grande do Sul os gaúchos chamam de sinaleira. O que é a sinaleira? O que é aquele sinal? É algo que te mostra uma orientação, ou te mostra que você deve seguir, ou te mostra que você deve ter atenção, ou te mostra que você deve parar. Então, Jesus, acima de tudo, com os milagres, com os prodígios e maravilhas, ele queria, na verdade, era mostrar um sinal. Sinal é algo marcante, é algo que chama atenção, é uma advertência, é uma orientação. E
que a transformação da água em vinho, querido, como a palavra mesmo diz, é claro, foi um ato miraculoso, mas muito mais do que isso, foi um sinal, e é disso que eu quero falar essa noite. Amém? Jesus quer falar conosco hoje sobre esse sinal, que é a transformação da água em vinho. Se você andar um pouquinho mais para frente da Bíblia, em João 3, nós lemos aqui João 2, início de João 3, vai ter também outra história conhecida, que é a história onde Jesus encontra Nicodemos. E Jesus fala algo para Nicodemos que tem tudo a ver, como se fosse uma sequência, um próximo capítulo de João 2. Jesus fala assim para Nicodemos: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém? Então o milagre de transformação de água em vinho é um sinal que está apontado aqui também em João 3. O que é o nascer de novo, querido? É ser transformado em algo diferente. Então quando Jesus estava fazendo esse milagre no casamento, transformando água em vinho, ele estava dando um sinal para nós, que o seu poder, o seu evangelho, a sua palavra tem um objetivo, e esse objetivo é a nossa transformação. Estão comigo? O que Jesus quer dizer aqui, em João 2, depois em João 3, é que ele veio, deixou a sua glória do lado de Deus, passou as dores que um homem pode passar, morreu na cruz, ressuscitou, desceu ao inferno, foi para o céu. Foi uma trabalheira, foi ou não foi? Jesus pagou um preço. E esse preço foi pago para que eu e você, nós pudéssemos ser transformados. Amém? E essa transformação não é qualquer tipo de transformação. Não é uma maquiagem. Não sei se vocês, quando vocês eram pequenos, só quem é mais velho aqui, vocês lembram do quisuco? Lembra, pastor João? Lembra, Terres? O quisuco era um pacotinho desse tamanho. Cara, vinha um tantinho assim, ó, de pó. Tu fazia 1 litro de suco com aquilo. Era uma anilina, né? Era um corante pesado. Tu jogava aquilo ali dentro. Tinha que botar açúcar ainda, né? Porque não era nem doce. Ele só mudava a cor e dava um gostinho. Vira para aquele lado do seu lado e fala assim: não é para ser um crente que suco, é para ser um crente vinho. O que suco, depois veio o tangue, né? Você pode usar uma versão mais atualizada, não é para ser um crente tangue. O tangue é a mesma coisa, querido. Você faz um suco de tangue, continua sendo água. É uma água com uma corzinha e com um saborzinho, mas não mudou. E a transformação que Jesus Cristo nos traz, a transformação que Jesus quer em nossas vidas, é uma transformação da água para o vinho. É outra coisa. Pega uma molécula de água, uma molécula de vinho, é outra coisa. Tem que nascer de novo, né? Como falou para Nicodemos, tem que se tornar uma nova criatura. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Amém? Então, como eu te falei, Jesus, ele não fazia só milagres. Ele, com os seus milagres, ele pretendia nos dar um sinal, um alerta, uma orientação de por onde seguir. Então, quando ele transforma a água em vinho, ele está falando: é isso aí, galera, o negócio é o seguinte, é uma transformação radical mesmo. Ô Nicodemos, o negócio é esse. Cara, não adianta usar uma roupa bonita de sacerdote, não adianta ir todo dia no templo, tem que nascer de novo. Amém? E se você observar, amados, os evangelhos, você vai ver que em algumas passagens, tem pelo menos 3 delas, que o povo, ele não entende os milagres. Está lá em João 6, eu não vou ler aqui para não me adiantar. João 6 fala sobre a multiplicação de pães e de peixes, você deve conhecer. João 6 começa, Jesus pregando para uma multidão, milhares de pessoas, chegam para Jesus e falam: Jesus, a gente precisa comer, porque esse povo está com fome,
e eles falam, a gente não tem dinheiro. Jesus fala, o que tem aí? Vem um menino com 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus multiplica aquilo e todo mundo come, e ainda sobra. Amém? Só que em João 6,66, coloca para mim, vocês vão falar que eu estou inventando coisa, pelo amor de Deus. João 6,66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Pessoas que viram a grande multiplicação, mas não entenderam aquilo como um sinal. Entenderam como, bom, tudo bem, enchemos a barriga aqui, comemos, mas é isso aí, vamos seguir a nossa vida. Vocês estão comigo? Tem gente, meu amado, não aqui na igreja Bola de Neve de Araguá do Sul, em outras igrejas, né? Que só quer um milagre, mas não quer um sinal. Mas essa noite eu estou aqui para te dizer, Jesus tem um sinal para a tua vida. Jesus tem um sinal para a tua vida. O milagre é bom, o milagre ativa a nossa fé, mas nós temos que entrar em profundidade e entender o que Jesus está querendo falar. Milagre enche a barriga, mas o sinal muda o teu destino. O sinal de Deus, quando você pega a revelação do que Jesus está falando, isso tem o poder de mudar o teu destino. E eu declaro no nome de Jesus, muitas pessoas hoje terão o destino mudado aqui essa noite. Então essa transformação da água para o vinho é o centro dessa pregação. Eu estou aqui para te dizer, essa palavra é muito simples. Não tem como você não entender. O que Jesus está querendo dizer é que, cara, para você viver o reino de Deus, você tem que ser transformado. Para você viver tudo aquilo que Jesus tem para a sua vida. E Jesus não tem pouco, hein? Jesus tem muito para a nossa vida, amado. Jesus tem promessa que não acaba mais. Jesus tem promessa para os seus filhos. Mas há uma parte nossa que nós temos que nos permitir ser transformados. Essa transformação, ela é interior. É uma transformação que é o Espírito Santo que faz. Não é pela força do seu braço, do seu entendimento. É o Espírito Santo que vive em nós, que nos capacita. Então todos nós que recebemos Jesus, nós entramos num processo, e é claro, muitas vezes não é de uma hora para outra. Há pessoas que eu conheço que, cara, você olha num dia, meu Deus, está todo quebrado, todo arrebentado, todo falido. Tu olha um mês depois, chegou na igreja e tu vê, meu Deus do céu, olha o que Deus fez com essa pessoa. Eu era só um irmão da igreja, agora eu sou o baterista. Estão comigo? Pega o pastor João, né? Como ele falou, era uma vareta, né, pastor João? Magro, maconheiro. Dá para imaginar o pastor João maconheiro, cara? Não dá. Não dá, é só Jesus, né, João? Só Jesus. Quem estava perdido, quem estava falido, quem estava... E é isso que Deus tem para a sua vida, isso que Deus tem para a minha vida. E talvez você entrou aqui hoje, você olha para a sua vida e fala, meu Deus, tem tanta coisa, olha como eu cheguei na igreja, olha como eu estou, mas eu quero profetizar na sua vida, você vai sair daqui hoje transformado da água para o vinho. E Jesus, depois de João 3, ele olha para Nicodemos e fala, Nicodemos, o negócio é o seguinte, cara, não é uma transformação externa, cara. Não é uma transformação externa. Tem um monte de gente aí que parece ser, mas não é. É uma transformação no seu interior, tem que nascer de novo, tem que ser transformado. Eu queria tirar algumas lições, se você me permitir, dessa palavra, bem? São coisas simples, mas que nós temos que aplicar em nossas vidas. Não dá mais para a gente perder tempo, querido, com coisas que a gente vai deixando embaixo do tapete, coisas que a gente, depois eu mudo, quando eu prosperar eu vou fazer, quando eu casar eu vou fazer. Não, o dia é hoje. O dia de começar a sua transformação é hoje. E esse texto que nós lemos de João 2, esse casamento, eu podia tirar aqui 20 lições, né? Mas eu quero tirar 3 lições rápidas dele.
primeira lição foi o que a mãe de Jesus falou, né? Antes disso, né? O vinho, na Bíblia, ele representa alegria, amém? O vinho representa alegria. E o mundo aí fora, ele está sedento por essa alegria. Vocês estão comigo? As pessoas aí fora estão tentando buscar alegria em um monte de coisa. Em festa, em prostituição, em bebedeira, em não sei mais o que. Mas é um poço sem fim, as pessoas nunca acham, as pessoas nunca completam. O único vinho verdadeiro que vai matar a nossa sede, que vai trazer uma alegria verdadeira, é o Espírito Santo de Deus. E eu e você, nós temos esse vinho. Estão comigo? Eu e você, nós temos esse vinho dentro de nós. Então vira para quem está do seu lado e fala assim: vai derramar ou não vai derramar esse vinho? Deus espera dos seus dispenseiros que se achem fiéis. Então por isso que você tem que derramar o vinho onde você está. Você está entendendo, né, o que é o derramar o vinho? Ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta, dar bom testemunho, ter uma palavra de ajuda, uma mão amiga, um abraço. O mundo está sedento por isso. Mas então a primeira lição é o que a mãe de Jesus fez. De repente acabou o vinho na festa, né? E aquilo para essa cultura era algo terrível, né? A família preparava, as festas eram de uma semana. As pessoas ficavam uma semana fazendo a festa de casamento. E de repente acaba o vinho. Não sei o que aconteceu, contaram mal, o vinho azedou, quebrou uma... Eu não sei o que aconteceu, mas daqui a pouco, no meio da festa, não tinha mais vinho. Mas a mamãe de Jesus. A mãe de Jesus, ela chega para Jesus e fala: chegou a tua hora, filhão. Jesus ainda dá uma palavra, diz: pô, será que chegou ainda mesmo? O que tu tens comigo, mulher? Tipo, é tu que vai falar, né? Meio assim, filhinho rebelde, parece. Mas ele vai lá e faz. E a mãe de Jesus fala lá no versículo 5 algo interessante. Ela fala assim, ó. Ela chama os servos daquele lugar e fala assim: fazei tudo que ele vos disser. Estão comigo? Quer ser transformado, querido, da água para o vinho? Quer terminar a tua transformação? Talvez você luta com coisas hoje que você diga: é difícil para mim, pastor. É difícil, eu não consigo sair dessa situação, eu não consigo sair desse vício, eu não consigo sair desse pecado. Mas aqui é uma chave espiritual para nossas vidas. A obediência abre caminho para o milagre. Era isso que a mãe de Jesus estava falando. Faz tudo o que ele mandar. Amém? Então você está na igreja, querido, para fazer tudo que Jesus manda. Pega a sua Bíblia e abre ela e lê. Estou com uma situação aqui. Abre a sua Bíblia, pede para o Espírito Santo estar contigo e busca. E faz aquilo que a palavra mandar você fazer. É claro que você pode se aconselhar com alguém, com um líder, com um pastor, mas você tenha esse poder, essa autoridade na sua casa mesmo. Pedir para Deus te ensinar o que você deve fazer. Porque se a gente vai pelo nosso próprio entendimento, nosso próprio coração, posso falar? Todas as vezes que eu tentei fazer do meu jeito, eu quebrei a cara. Eu falo da minha história como cristão. Não, eu vou fazer isso, vou lá, vai dar boa. Não dá. Agora, quando eu botei o joelho no chão, quando eu busquei a palavra de Deus, quando eu busquei conselho, a palavra fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Senta com o teu pai, com a tua mãe, senta com o teu líder, senta com o teu pastor. É muito provável que alguns aqui estão com planos, estão com projetos. Busca na palavra de Deus. A nossa transformação da água para o vinho, ela depende de obediência. Se a gente quiser fazer do nosso jeito, ok. Eu não estou falando aqui de salvação, amados. Salvação não depende disso.
Salvação é pela graça. Você aceita Jesus, se arrepende dos seus pecados e está pronto. Você vai entrar no céu. Mas eu estou falando de tudo aquilo que Deus tem para derramar na sua vida hoje. O que eu tenho para falar é sobre um propósito que Deus tem na tua vida. E isso depende de obediência. Amém? Glória a Deus. Uma vez eu ouvi uma frase de um pastor, não foi pastor meu, que ele falou assim: há lugares que a gente não consegue chegar com a nossa fé, mas a gente vai chegar por meio da nossa obediência. Isso é profundo. Assim, tem que analisar isso. Porque às vezes, meu amado, você não vai ter fé para dar aquele passo. Às vezes você não vai ter fé para ficar num posicionamento, mas a tua obediência vai te manter em pé. Você vai dizer: eu vou obedecer. Todas as vezes que eu obedeci, eu subi um patamar com Deus na minha história. Todas as vezes que eu obedeci. Do contrário, às vezes que eu fui rebelde, que eu resolvi desobedecer, eu desci ladeira abaixo. Amém? Então a primeira coisa é essa. Quer ser transformado da água para o vinho? Obedeça a palavra de Deus. Obedeça a Deus. Não é difícil não, a Bíblia está aí para você ler. Conselheiros nós temos, quanto você quiser. Tem pastores, tem presbíteros, tem diáconos. Procure. Deus vai falar com você o que você precisa ouvir. Amém? Então Maria fala, ó, faz tudo que o mestre manda fazer. E os caras fizeram. Trouxeram lá os cântaros. E Jesus dá mais uma palavra, né? Jesus fala assim, está lá no versículo 7. Enchei essas talhas até em cima. Amém? E o que aqueles homens fizeram? Encheram as talhas até em cima. Isso fala de obediência também, mas fala sobre um detalhe da obediência, né? Porque muitas vezes a gente obedece, mas a gente obedece pela metade. Ah, eu vou fazer até aqui, né? Até aqui eu vou. Mas a obediência, meu amado, tem que ser até em cima, até transbordar. Ah, vou encher só pela metade. Não, vou levar só um copo de água para Jesus. Se Jesus quiser o meu copo de água, tá ok. É cheio, é 3 cântaros, é 3 cântaros. Jesus pediu para ir cheio, é cheio. Vou dar só a metade, vou dar só um pouco, não. A transformação em nossas vidas requer que a gente entregue a nossa totalidade. Vocês estão comigo? Eu posso te dizer, amados, que eu sempre falo isso, né? Quando eu fui chamado para ser pastor dessa igreja, tinha muitas outras pessoas mais preparadas do que eu. Tinha pessoas que falavam melhor, pessoas que sabiam mais da Bíblia do que eu, tinha um monte. Mas por que Deus te ergueu, pastor? Por que Deus levantou você e a pastora? Porque nós sempre obedecemos até em cima. Nós sempre tivemos algo radical nas nossas vidas, assim. De buscar de Deus, de entregar. Não estou querendo aqui me gloriar, amém? Porque isso é só obrigação. Não fiz mais nada do que a minha obrigação. Mas a gente sempre entregou o que era preciso entregar. Na medida que Deus pediu para nós. A entrega foi abundante e o milagre foi na mesma medida. Amém? Quer um milagre abundante na sua vida? Tenha uma entrega abundante na sua vida. Seja radical. Seja radical naquilo que você entrega para Deus. No versículo 10, coloca lá para mim. O mestre Sala, que era o mordomo que cuidava das coisas, ele falou assim: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. O que essa palavra nos fala, meu amado e minha amada, é que Jesus espera
que a nossa qualidade exceda a qualidade do mundo. Estão comigo? Parece algo trivial eu falar para vocês, mas a igreja vive uma crise por não cumprir isso aqui. Porque muitas vezes nós somos transformados até um pouco, nós não queremos entregar tudo que precisa ser entregue, e muitas vezes o nosso testemunho lá fora é um mau testemunho. O nosso vinho, muitas vezes, não é melhor do que o vinho das outras pessoas. Eu já vi pessoa falar, não vou na igreja daquela pessoa, olha, o cara me convidando para ir na igreja, mas olha a vida dela. A pessoa mente, a pessoa engana, a pessoa faz fofoca, a pessoa... Um vinho que não excede a qualidade do vinho do mundo. A nossa qualidade deve exceder a qualidade do mundo. Amém? Eu dou glória a Deus por essa igreja, porque nós temos filhos e filhas aqui, ó, que dão testemunhos. Eu olho para a vida da minha igreja, eu vejo o quanto a minha igreja tem dado frutos, o quanto a minha igreja tem excedido a qualidade do mundo. O David trabalha numa empresa, hoje a gente estava conversando sobre isso, né? Um dia tu senta e ouve a história do David, né? Esse dia ele falou algo interessante, né? Ele falou que a mãe dele acabava os palavrão, ela inventava palavrão, né? Quando ficava assim, brava. A história dele foi difícil, cara, não foi uma história fácil. Os pais tiveram os problemas, enfim. Mas a gente falando, né, sobre aprendizagem, sobre inteligência, né? Ele falando que tinha dificuldade na escola, mas ele pegou outros caminhos de aprendizagem, né? E hoje ele olha para algumas pessoas lá que estudavam com ele, que eram melhores alunos, e não chegaram no patamar que ele chegou. O David está numa empresa hoje, ele é liderança lá, ele foi erguido. E um tempo atrás aconteceu algo interessante. Tinha um outro menino aqui da igreja, todo mundo conhece o irmão da Laura, que é cunhado do Anderson. Ele foi tentar um trabalho lá. E nessa época trabalhava o David, trabalhava o Luciano, né? E eu me lembro que o Anderson Promessa me falou, né, que na entrevista, né, o dono da empresa falou assim: cara, eu vou te contratar porque eu conheço teus amigos, mais ou menos assim. Talvez a história foi diferente, mas assim, eu sei de onde você vem, eu sei a qualidade que o Dave e o Luciano estão entregando, eu sei o vinho que eles estão derramando aqui, e eu quero pessoas desse padrão. E eu dou o exemplo do Dave, mas eu podia dar tantos exemplos aqui, porque nós, a igreja Bola de Neve, amados, eu sempre falo, essa igreja talvez pudesse, a gente está cheio, está em outro lugar, uma multidão, mas a gente não trabalha com quantidade, a gente trabalha com qualidade. A gente quer que você desenvolva o seu caráter, a gente quer que você dê bom testemunho, nós queremos que você seja um bom vinho, não só dentro da igreja, mas no trabalho, mas na família, aonde você quer que esteja. Vocês estão comigo? Mas é claro, nem todo mundo quer isso, nem todo mundo quer ser transformado, nem todo mundo está disponível, nem todo mundo quer entregar o que precisa ser entregue. Mas Jesus, Ele transforma o simples em extraordinário. Marca bem isso, querido, não importa a sua situação, não importa de onde você veio, não importa o que você passou. Como eu te falei, se eu fosse contar a história do presbítero David aqui, você ia chorar, a dificuldade que ele passou. Mas Deus pega algo que é simples e transforma em excepcional, em extraordinário. É Deus que faz, Rafa, é Deus que faz. Tem uma palavra para o teu filho, Rafa, o Vitor. O Vitor é um menino diferente. O Vitor tem algo de especial dentro dele. O Vitor, Deus vai colocar um vinho dentro dele que ele vai derramar. Tem que cuidar desse menino. Tem que trazer para a igreja, tem que deixar. O Senhor vai ensinar ele aqui dentro. E o Senhor vai, um dia você vai dar esse testemunho.
onde Deus vai levar esse menino. Jesus pega o simples e transforma em extraordinário. E talvez você esteja aqui hoje e você diz: pastor, a minha vida é simples. A minha vida, na verdade, é ordinária. Né? Ordinária, essa palavra até a gente usa como um palavrão, mas não é. Ordinária é simples, né? Não há nada de belo, não há nada de extraordinário. Mas eu posso te falar, Jesus vai pegar a tua vida hoje e vai fazer algo extraordinário. Jesus quer transformar a água em vinho. Jesus, pastor João, pega a crise e transforma em testemunho. A tua crise vai ser um testemunho. Eu não sei o que você pode estar passando hoje, eu conheço a vida de algumas pessoas aqui, mas a crise que você passa vai ser um testemunho para as nações. Charles, cunhado do Cris, a tua crise vai ser um testemunho, meu amado. Um dia você vai dar um testemunho daquilo que Deus fez na tua vida. Um dia chegaram para Jesus e falaram: Jesus, esse menino aqui cego, doente, é culpa dele ou é culpa dos pais? É pecado de quem? Jesus fala: não é pecado de ninguém, isso é somente para exaltar o nome do Senhor. E talvez você esteja aqui hoje também, esteja dizendo: meu Deus, a minha vida, olha o que eu estou passando, olha a minha crise. Mas eu estou aqui para te dizer que a tua crise vai ser um testemunho de Deus. Aplauda Jesus, fique em pé no seu lugar. A palavra é breve, o recado foi dado, meu amado. Jesus não espera uma transformação que seja uma maquiagem. Jesus não espera que você tenha só uma corzinha de vinho, um saborzinho artificial de vinho, não. As pessoas vão experimentar e vão dizer: este é um vinho novo. Wesley, Adri, Rayana, a Lorena está lá. Vinho novo. O Senhor vai derramar um vinho novo sobre a vida de vocês. O Senhor vai transformar. O Senhor está dizendo: chegou o tempo da transformação. O Senhor vai acordar vocês de noite, de madrugada. O Senhor vai dar sinais para vocês do que vocês têm que fazer. Adri, Deus não te chamou para essa terra, para essa cidade, para ser cauda, te chamou para ser cabeça, querida. Sonha, sonha. Deus vai te dar coisas novas, onde ninguém fez na tua profissão. A tua profissão que você tem hoje, o Senhor vai te dar ideias. O Senhor vai te levar para um lugar alto. Oh, Jesus. Coloca a tua vida diante da presença do Senhor nesse momento, amado. Essa não é uma palavra de condenação, essa é uma palavra de envio, essa é uma palavra para te levantar do lugar onde você está. Não importa a tua situação, não importa como você está hoje, não importa se você é simples, não importa se você está no erro, não importa. O que importa é se você reconhecer o seu erro, se arrepender e permitir que Jesus venha e transforme a sua vida. Se você ora em línguas, começa a orar em mistério agora. Coloca a tua vida diante do Espírito Santo do Senhor. Vai colocando a tua vida, vai colocando. Enquanto a gente adora, meu amado, se essa palavra falou contigo, se você precisa de transformação na sua vida, se há alguma área da sua vida que você não consegue transformar, ou talvez você diga: é a minha vida toda, pastor, vem aqui na frente, se coloca de joelhos aqui, ou em pé, ou de qualquer jeito, a gente vai orar por você. Hoje é uma noite de milagres. Hoje é uma noite onde o Senhor vai derramar sinais, prodígios, maravilhas nesse lugar. Aleluia, aleluia. Essa é a noite que Deus escolheu para mudar a história da tua vida. Essa é a noite que Deus escolheu. Aleluia.
provês o fogo. inferno essa noite. Naquele momento, naquela festa, aonde a mãe de Jesus falou para ele: transforma, trazei as talhas e transforme a água em vinho. Jesus disse: não é chegada a minha hora, porque ele não tinha ainda, talvez naquele momento, recebido o sinal do Pai.
Só que aquela mãe que estava naquela festa, ela viu sim a necessidade daquele povo, naquele ambiente, que precisava de provisão e de alegria. E ela diz: trazei, fazei tudo o que ele mandar e trazei. E talvez o que você está vivendo hoje é falta de provisão e falta de alegria. Talvez você está vivendo de uma água que tem sido suficiente até aqui para você. Só que hoje, como o pastor pregou, ele está dizendo assim, ó, trazei, faça o que ele disser, trazei. É noite, talvez você não entendeu, mas é noite de você trazer o teu natural. É noite de você trazer a sua água, o seu natural, e dizer assim: Jesus, eu estou colocando nas tuas mãos o meu natural, e eu estou contando, Jesus, com o teu sobrenatural nessa noite. Me direciona, Pai. Me direciona, porque eu quero estar com os ouvidos atentos à tua voz. Se existe algo novo que o Senhor deseja fazer, Pai, eu estou atento. Usa a minha vida. Conta comigo. Pela fé, amado, toma posse dessa palavra. Eu preciso de vinho novo. Eu preciso que a minha água seja transformada em vinho. Porque eu preciso de milagres, eu preciso de mais novidade de vida, eu preciso de transformação, eu preciso. Eu quero colocar as minhas talhas hoje para Jesus e dizer: Jesus, o que eu preciso fazer para aquilo que o Senhor tem a fazer nessa terra, nesse tempo? Existe algo que Deus tem a fazer nesse tempo. E se você quer ser aquele que ouve, fala com Jesus aí: Jesus, eu estou trazendo a minha água, eu estou trazendo a minha água nessa noite, Jesus. E eu estou contando com o seu milagre, mas eu serei obediente, Pai. Eu serei obediente. Eu entregarei a minha obediência nas tuas mãos, Pai. A provisão vem de ti. Deus está nos chamando a passos maiores. Passos maiores. Talvez você está mudando a direção da sua vida, porque você não teve coragem de dar passos maiores até aqui e contar com o Deus provedor no lugar aonde Ele te plantou. Existe provisão aonde você está. Você só precisa dizer: o que eu faço, Senhor? O que eu faço, Senhor? O que eu faço, Senhor? O que eu preciso fazer, Senhor? Tragam as suas talhas. Tragam as suas talhas. O vinho, Ele proverá. Ele proverá. Soberano em poder, Ele virá.
Pedro capítulo 2, versículo 9, fala assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Preguei hoje de manhã para a liderança essa palavra, mas eu queria falar para você essa palavra que não esteve aqui hoje de manhã. O Senhor, Ele tem um sinal, uma marca na sua vida. O Senhor tem um propósito, e não há outra descrição para você a não ser essa. Talvez você se acha diminuído, talvez você tenha problema de autoestima, talvez eu não sei o que se passa, talvez as pessoas apontam o dedo para você e falam tantas coisas, mas o que Deus fala para você é essa palavra, 2 Pedro capítulo 2, versículo 9, você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Aplauda Jesus com toda a tua força. Aleluia. Aleluia. Antes de terminar esse culto, eu quero fazer uma oração. Talvez você veio aqui hoje, essa palavra falou com você. Se você nunca aceitou Jesus antes, se você nunca teve essa oportunidade, eu queria fazer uma oração contigo. Uma oração simples, baseada na Bíblia, mas que tem o poder de mudar a história da sua vida. Se você está aqui hoje e você quer entregar a sua vida para Jesus, levanta a sua mão no lugar onde você está. Aleluia, aleluia, a salvação aqui essa noite. É muito importante que essa oração saia de alto e bom som da sua boca. Repita comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, essa noite eu me arrependo de meus pecados. eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo de ter andado longe de Ti. Eu me arrependo de ter andado longe de Ti. E hoje, Jesus, E hoje, Jesus, eu te aceito eu te aceito e te reconheço e te reconheço como meu único como meu único e suficiente e suficiente Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Limpa minha vida, Limpa minha vida, limpa o meu coração limpa o meu coração e escreve o meu e nome escreve o meu nome no livro da vida que está nos no céus. livro da vida que estás no céu. Amém e amém. Amém. Continua com a sua mão levantada. Jesus, eu oro por todos aqueles que fizeram essa oração. Santo Espírito de Deus, que você possa a partir de agora fazer morada dentro deles. Eles se tornaram filhos e filhas de Deus, e Tu, Espírito Santo, a partir de hoje é que vai direcionar e orientar a vida de cada um deles. Eu os abençoo no nome santo de Jesus, que eles possam encontrar nessa casa, nessa igreja, uma família em Cristo, que possam ser discipulados, batizados, e que possam crescer e dar frutos no reino de Deus. Se você nos visita pela primeira vez, fez ou não essa oração, não saia daqui sem dar o nome com boas-vindas. O casal estará ali na entrada da igreja. A gente quer te conhecer, a gente quer poder ter o seu contato, mandar algum recado da igreja. Amém? Glória a Deus. Quem aqui está feliz com essa palavra? Há um novo tempo para a sua vida. O Senhor quer transformar aquilo que é água, aquilo que é simples, em algo extraordinário. Amém? Mas há uma palavra também de Jesus que Ele fala que o vinho novo não é posto em odres velhos. Então nós precisamos consertar nossas vidas. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos ser uma nova criatura, deixar as coisas velhas para trás e se tornar aquilo que Deus quer. Amém? Pode acender as luzes. Levante as suas mãos para os céus. Repita assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Se você puder dar a mão para quem está do seu lado, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Aleluia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas. Nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Levante mais uma vez a sua mão. Quero te abençoar. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, a
comunhão e a consolação do Espírito Santo da promessa esteja contigo. Tenha uma semana abençoada. No nome santo de Jesus eu te abençoo. Vai na paz do Senhor. Amém e amém.